Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 25. Mesmo sentados, mas com atenção, nós estaremos lendo essa porção preciosa da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém e amém. Que o Santo Espírito de Deus possa aplicar em nossos corações esta preciosa porção da palavra de Deus e que sejamos edificados nessa noite pela palavra em nome de Jesus. Este é o último cântico apresentado por Lucas. Conforme nós havíamos já dito em outra oportunidade, o Evangelho de Lucas apresenta o nascimento de Jesus e os primeiros anos da vida de Jesus através de cânticos. Ele é bastante poético. Ele apresenta o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. O nascimento de Jesus é celebrado com louvor. E aqui nós temos o último cântico, é o cântico de Simeão. E neste cântico, Simeão anuncia tanto o nascimento de Jesus, mas também a própria vida de Jesus e as bênçãos que a presença de Jesus promove na vida dos que creem. Esse parágrafo que nós lemos, irmãos, do verso 25 ao versículo 35, ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, que é o versículo 25, o verso 25 faz uma descrição de Simeão, mostrando quem ele era, algumas características de sua personalidade. Em segundo lugar, do 26 até o final do parágrafo, o texto vai mostrar a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Simeão. Então eu queria, com a graça de Deus, estar meditando com os irmãos nesse parágrafo, nessas duas perspectivas. Em primeiro lugar, a narrativa nos apresenta uma descrição de Simeão, no versículo de número 25. O versículo 25 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele não é apresentado como um fariseu, um sacerdote. Ele parece-nos que ele é apresentado como um crente comum. Era um servo de Deus. O nome dele era Simeão. Mas apesar da simplicidade de sua vida, da ausência de qualquer ostentação na sua apresentação, ele é descrito como um homem que está frutificando no Espírito Santo. Porque o texto diz que este homem chamado Simeão era um homem justo. A palavra justo aponta para a ideia de um homem que vive com honestidade, um homem que vive dando um bom testemunho, um homem que desenvolve relacionamentos saudáveis com quem está perto dele. É um homem que está frutificando no Espírito Santo. Por isso que
A última descrição sobre ele no versículo 25 é que diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O Pentecostes não havia ainda chegado, mas ele vivia sobre a influência do Pentecostes, sobre a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo agia na vida de Simeão. O Espírito Santo operava na vida de Simeão. E na vida do homem, da mulher que o Espírito Santo opera, este frutifica para a glória de Deus. Ele frutifica em santidade, ele frutifica em honestidade, ele frutifica em bons relacionamentos. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida nos faz frutificar. E Simeão é este homem que frutifica. Ele frutifica em justiça, em honestidade, em piedade. É a outra palavra que nós encontramos no versículo 25. Ele é um homem piedoso. A palavra piedoso aponta, meus amados irmãos, para a ideia de devoto. Ele é alguém que desenvolve comunhão com Deus. Ele é alguém que dedica-se a buscar o Senhor de verdade, a cultuar a Deus. O Espírito Santo nos transforma em verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem tem o Espírito busca o Senhor, adora o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Mas a outra característica na vida de Simeão, diz que ele era um homem esperançoso. Veja o que diz, que esperava a consolação de Israel. Em Simeão a esperança. E nós vamos observar, irmãos, que a esperança de Simeão é uma esperança bem fundamentada. A esperança de Simeão está fundamentada na palavra de Deus, na promessa de Deus. Essa expressão consolação de Israel aponta para a linguagem profética encontrada em Isaías. Isaías usou muito essa expressão que anunciava o Messias, o Cristo que viria, Jesus, a esperança de Israel, aquele que traria consolo, salvação verdadeira. E a esperança de Simeão não estava posta nele mesmo, nas promessas apresentadas pelos homens, não estava na política, não estava no dinheiro, não estava em suas próprias capacidades. A esperança de Simeão estava fundamentada nas promessas de Deus, na palavra de Deus e no Deus da palavra. Ele tem esperança, mesmo no mundo marcado por lutas. Simeão viveu num tempo difícil, irmãos. A humanidade está vivendo tempos difíceis, desde que o pecado entrou. Tempos difíceis, Simeão vivia, mas mesmo no tempo da luta, no tempo da dificuldade, ele não entrou em pânico, ele não entrou em desespero, porque a vida dele estava firmada na palavra de Deus, no Deus da palavra, nas promessas do Senhor, e o Espírito Santo operava eficazmente no seu coração. E o texto então, o versículo então, encerra essa descrição de Simeão, dizendo exatamente o que tenho afirmado. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem capacitado pelo Espírito. Meus amados, sem Jesus nada podemos fazer. Não é na força do nosso braço, não é a partir de um poder que está em nós. O poder não vem de nós, vem do alto, vem de cima, porque está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Este homem está crescendo em frutificação. Muito obrigado, meu irmão. Porque a presença do Espírito Santo, o poder do alto, é uma realidade em sua vida. Amém. Como eu disse, Israel vivia um tempo muito difícil, sobre a opressão de Roma, governadores ímpios e cruéis, uma religiosidade sem piedade e sem santidade.
Mas Simeão, no poder do Espírito, é apresentado como uma exceção neste quadro. E assim e assim a vida de um crente, irmãos. A vida de um crente é como uma exceção neste quadro de tanta maldade, de tanta sujeira, de tanta corrupção. No poder do Espírito somos levantados como luz para frutificar em santidade, em devoção, em piedade, em esperança neste Deus maravilhoso, em suas promessas indestrutíveis, em seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Que possamos aprender com a palavra do Senhor, em meio aos tempos difíceis, que possamos frutificar no poder do Espírito. Em meio aos tempos de crise, que no poder do Espírito sejamos levantados como luzeiros para a glória do Senhor, como foi Simeão. Mas, a partir do versículo 26, o texto então começa a descrever de maneira mais direta essa operação do Espírito. A primeira já foi declarada: o Espírito Santo está fazendo com que ele frutifique em santidade, em justiça e em piedade. Mas o Espírito que nos faz frutificar, no versículo 25, no versículo 26, revela a Simeão uma promessa. E aí nós vemos a primeira ação direta aí do Espírito Santo na vida de Simeão, no versículo 26, quando diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Antes que a promessa se cumprisse, no caso essa promessa, Simeão seria imortal. Ele não morreria antes que a promessa se cumprisse. Irmãos, quando Deus traz uma promessa, e Ele diz: você não vai morrer sem que veja, você só morre depois que a promessa se cumpre. Até que ela se cumpra, nós somos imortais. Ele diz: você não vai morrer até que você veja a promessa se cumprir. E qual era a promessa? Ele iria ter o privilégio dos privilégios, a honra das honras. Ele iria ver o Salvador. Ele iria ver o Messias, o Redentor, o maior milagre que o universo já experimentou, o milagre da encarnação do Verbo de Deus. O Verbo se fez carne. Ele iria ver esta maravilhosa promessa se realizando. Portanto, essa é a primeira ação apresentada, uma promessa revelada. Em segundo lugar, um encontro extraordinário. Verso 27 diz: movido pelo Espírito. Para onde ele foi? Para o templo. Quando o Espírito está movendo o nosso coração, irmãos, nós temos desejo de subir ao templo. A gente tem vontade de estarmos reunidos com o povo de Deus. Se você está aqui nessa noite e durante todo o ano de 2023 você subiu a esta casa, isso é uma evidência do mover do Espírito Santo de Deus. Ele não nos desamparou, Ele não nos abandonou. Ele move o nosso coração, gera desejos santos para que a gente suba à casa do Senhor, para que a gente desfrute da presença do Senhor, para que a gente se alegre na presença do Senhor. E diz que Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E Deus prepara coisas surpreendentes, irmãos. Quando a gente se dispõe a obedecer a ordem do Senhor, a nos dispormos e sermos sensíveis ao mover do Espírito. Diz que quando ele chega no templo, movido pelo Espírito, Deus já havia preparado um encontro extraordinário. Não existe coincidências, existe soberania de Deus, existe propósito do Senhor, existe mover do Espírito Santo. Ele, movido pelo Espírito, vai ao templo. E no templo, ele encontra-se com quem? Com o próprio Jesus. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara. É um quadro extraordinário.
Os pais subindo para o templo, Simeão movido pelo Espírito subindo ao templo, e de repente aquele encontro maravilhoso. Mas algo acontece. Irmãos, centenas de crianças ao longo do ano iam ao templo para serem circuncidadas. Isso era um costume judaico e estabelecido pela própria lei de Moisés, que ao 8º dia a criança deveria ser apresentada no templo e ser circuncidada como uma evidência de que aquela criança fazia parte da aliança de Deus, do povo do Senhor. E em obediência à palavra do Senhor, José e Maria sobem ao templo. E movido pelo Espírito Santo, Simeão sobe ao templo. E ele percebe que aquela criança que chega naquele momento não é uma criança qualquer, é uma criança diferente, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é a promessa concretizada. Louvado seja o nome do Senhor. Cheio do Espírito, ele sobe ao templo. Cheio do Espírito, ele adora o Senhor. E o cântico de Simeão está registrado no versículo 29 até o versículo 32. E aí nós temos o cântico. E no cântico, ele apresenta algumas verdades preciosas. A primeira nós encontramos no verso 29, quando ele diz que a nossa fé em Jesus nos faz vencer os medos. Um dos mais terríveis medos que existe no coração de um ser humano, irmãos, é o medo da morte. Mas quem tem confiança em Jesus, quem já viu Jesus pelos olhos da fé, vence os medos. E naquele instante, ele, movido pelo Espírito, vê aquela criança, o Espírito testifica, como testificou no coração de João Batista, que aquele menino era o Filho de Deus, era o Verbo encarnado. Ele pega o menino nos braços e começa a adorar o Senhor, a louvar o Senhor. E a primeira frase do cântico é a que está registrada no versículo 29. Ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Agora, Senhor, eu já posso morrer. Eu já posso partir. Um pastor comentarista, comentando esse versículo, ele diz assim: os que tiveram por fé uma visão de Cristo, podem encarar a morte com coragem e sem medo. Eu posso partir, Senhor. Eu já contemplei a Ti. Meu irmão, se você já contemplou ao Senhor pelos olhos da fé, tenha coragem. Não se deixe dominar pelo medo, porque Jesus já venceu todo o mal que nos assusta, o pecado, o diabo e a própria morte já foi vencida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E a nossa confiança em Jesus nos faz vencer os temores, que muitas vezes quer dominar nossa alma, controlar a nossa vida. Em segundo lugar, o cântico mostra-nos algo maravilhoso sobre a certeza da fé. Veja o verso 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, que exemplo extraordinário de fé. Ele está vendo apenas uma criança, um bebê indefeso, nas mãos de sua mãe, enrolado em panos. Mas ele não tem dúvida nenhuma que aquele bebê é o Emanuel. Ele não viu nenhum milagre. Claro que ao lermos o livro de Lucas, veremos muitos milagres de Jesus realizando, acalmando a tempestade, multiplicando pães, curando enfermos, ressuscitando mortos. Nada disso Simeão viu, mas mesmo sem ver sinais e milagres, ele creu plenamente que aquele menino era a concretização da promessa de Deus. Jesus nasceu, o Messias chegou, a esperança, a vitória, a certeza, a alegria.
Mas ao mesmo tempo, irmãos, o cântico nos ensina verdades preciosas sobre salvação. A primeira delas está ainda no versículo 30. Quando Simeão, movido pelo Espírito, canta a exclusividade da salvação em Cristo. Movido pelo Espírito, Simeão canta que salvação só há em Jesus. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra fórmula. Salvação somente, única e exclusivamente em Jesus. Veja o que ele diz no verso 30. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aonde é que os nossos olhos veem a salvação, irmãos? Em Cristo. Para quem ele estava olhando? Para Cristo. Então ele está dizendo: os meus olhos viram a tua salvação. Salvação somente em Cristo. É preciso olhar para Ele, é preciso confiar nele, é preciso ter uma experiência com Ele espiritualmente. E aqueles que olham para Ele, confiam nele, recebem dele plena salvação, perdão de pecados, alma reconciliada com os céus, vida transformada e os frutos do Espírito Santo. Não adianta olhar para si mesmo. Tem muitos olhando para si mesmos, tem muito olhando para outros e outras. Mas a minha mente, o meu coração precisa olhar somente para um, e este é Jesus Cristo. Ele diz: eu vi a tua salvação, porque eu estou olhando para o Salvador. Essa expressão do versículo 30, irmãos, ela está em plena harmonia com toda a mensagem do Novo Testamento. Ao lermos Atos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há, só Jesus Cristo salva. Qual é a mensagem do Natal? Olhe para Jesus, tenha um encontro com Jesus. Essa palavra do versículo 30, ela está em plena harmonia com o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, inspirado pelo Espírito. Como Simeão, Paulo também afirmou: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um discurso pós-moderno afirmando: todos os caminhos levam a Deus. Isto é uma mentira. Só há um caminho que nos conduz aos céus, e este caminho é Jesus Cristo. Se houvesse vários caminhos, ele não precisava ter aberto mais um caminho. É exatamente porque não havia nenhum caminho que o verdadeiro caminho veio, Jesus Cristo. E é isso que Simeão canta através desta poesia. Ele canta da exclusividade da salvação em Cristo. Ele canta da suficiência da salvação em Cristo. No versículo 31, a qual, esse pronome aqui, a qual, se refere à salvação. A salvação a qual preparaste. Irmãos, a Bíblia é um livro tão maravilhoso, tão precioso, que a gente não pode ler de maneira ligeira, porque cada palavra tem uma mensagem de Deus para o nosso coração. Ele diz: esta salvação tu preparaste. Irmão, salvação não é algo que eu preparo, não é algo que eu construo. Salvação é algo que eu recebo preparado por Deus através de Jesus Cristo.
está preparada, está feita. Foi esta a palavra de Jesus pendurado naquela cruz. Está feito, está consumado. A obra necessária para perdoar pecados, transformar vidas, reconciliar corações com os céus, está preparada. Não é por mim nem por ti, não é por méritos nem por obras, é pela vida perfeita e o sangue precioso derramado naquela cruz. Garante salvação preparada. Não é fé e obras, é somente a fé. A fé em Cristo. Movido pelo Espírito, ele canta a suficiência da salvação em Cristo, a exclusividade da salvação em Cristo, a abrangência da salvação em Cristo. Ele diz: olha, Deus prepara esta salvação por intermédio de Cristo diante de todos os povos. É salvação não apenas para os judeus, é salvação para todos os eleitos do Senhor, em todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. É por isso que essa igreja existe até os dias de hoje, porque essa promessa está se cumprindo. Deus preparou salvação por intermédio de Jesus, e esta mensagem de salvação por Cristo Jesus está sendo pregada, anunciada e atraindo muitos ao Senhor Jesus. Não se limita a um território, a uma etnia, a um povo. Por isso que o próprio Jesus vai afirmar no escrito de Lucas, em Atos capítulo 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhamos quem? Damos testemunho de Jesus e da sua salvação preparada. Sereis minhas testemunhas no poder do Espírito. No poder do Espírito cumprimos a missão, pregamos a palavra, evangelizamos, conquistamos almas para o reino de Deus. Simeão, a salvação está em Jesus, e esta salvação preparada por Cristo será apresentada para todos os povos. O último tema do cântico é as bênçãos. Ele vai dizer isso no versículo 32. Ele diz, vamos ler o 31, 32. A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele canta, o último tema aqui do cântico, são as bênçãos da salvação por intermédio de Cristo. E diz que essa salvação preparada trará luz. Ele está revelando luz. Isso é um tema do Antigo Testamento, constantemente afirmado pelos profetas e concretizado em Jesus. Ele vai trazer luz, porque nós estávamos em trevas, como nós ouvimos hoje pela manhã a missionária Kézia pregando. Um povo que andava em trevas, em escuridão, em ignorância, em morte, viu uma grande luz. A luz chegou. Irmãos, na linguagem bíblica, luz aponta para a vida, luz aponta para a alegria, luz aponta para o conhecimento verdadeiro de Deus, que nos livra das trevas, da ignorância, da morte. A luz chegou, e essa luz só chega através de Jesus Cristo na vida daquele que crê. Em Jesus somos libertos, e somente em Jesus a libertação das trevas, da morte, da angústia, do desespero, da maldade, da escravidão. Ele é um rei que liberta, ele é um profeta que revela plenamente a palavra de Deus. Ele é o sacerdote e a própria oferta garantidora das bênçãos. A salvação em Cristo promove luz. A salvação em Cristo promove a glória de Deus. É a segunda frase do verso 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Movido pelo Espírito, ele adora.
e na sua adoração, ele proclama as bênçãos que Jesus Cristo promove. Luz e glória. Jesus revela a glória de Deus, porque Jesus revela os atributos de Deus, a presença de Deus. Ele disse isso a um dos discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Não é que Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, mas o Filho revela plenamente a essência de Deus. Ele revela a glória de Deus, mas é algo algo diferente o que ele afirma aqui, porque ele está dizendo que não apenas Jesus revelará a glória, ele também nos fará participantes da glória. Irmãos, imaginem o que significa isso. Jesus está dizendo que através dele nós seremos participantes da glória de Deus. Esse tema vai ser repetido, dizendo que nós desfrutaremos de plena comunhão. Desfrutar de glória, desfrutar de plena comunhão, de conhecimento abundante. A glória será tão intensa, irmãos, que afetará até o nosso corpo, porque está escrito que nós teremos corpos gloriosos, semelhantes ao corpo ressuscitado de Jesus Cristo. É glória na alma, glória na mente, glória no corpo, glória na vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele encerra, irmãos, com o quarto movimento aqui, que é uma profecia. Então, movido pelo Espírito, ele frutifica. Movido pelo Espírito, ele recebe uma promessa verdadeira. Movido pelo Espírito, ele desfruta de um encontro extraordinário. Movido pelo Espírito, ele adora a Deus. E movido pelo Espírito, ele abençoa e profetiza. É o que nós vemos aqui no verso 34. Simeão os abençoou e disse: e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto à ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Ele aqui apresenta uma profecia, e nessa profecia ele vai dizer 3 coisas. Eu quero ser bem rápido. A primeira é a seguinte: Jesus é um divisor de águas. Ele está dizendo isso: o menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento. William Hendricks, comentando esse versículo, ele diz assim: a atitude de uma pessoa para com Jesus seria absolutamente decisiva do seu destino eterno. A atitude de uma pessoa para com Jesus seria absolutamente decisiva para o seu destino eterno. Rejeitar é ser arruinado, é cair, é ser excluído do reino. Mas aceitá-lo pela graça, recebê-lo, é ser levantado, restaurado, ressuscitado. Diante da mensagem do Evangelho, ou você aceita e é levantado, ou você rejeita e é arruinado. Sem Jesus é ruína, sem Jesus é morte, sem Jesus é trevas. Não existe meio caminho. Rejeição é rejeição, educada ou agressiva. Aceite Jesus, acolha Jesus, creia em Jesus, entregue-se a Jesus. Jesus levanta, Jesus ressuscita, Jesus perdoa, Jesus vivifica. Não há neutralidade diante de Jesus. Ele será a outra coisa que ele diz aqui, ele será um sinal de contradição. O que é contradição? Contradizer é falar o contrário. Portanto, Simeão está profetizando que muitos se levantarão para se opor a ele. Mesmo ele sendo o Messias, aquele que trará luz, glória, salvação. Muitos se levantarão contrários. Isso se cumpre claramente. É só nós lermos os evangelhos. Os fariseus se levantam contradizendo, chamando até de Belzebu. Mas a minha atitude diante de Jesus manifesta o meu coração. Por isso que ele diz, no final do verso de número 34, ele diz: para ser alvo de contradição. Pula o parêntese. Para que esse verso 35, pulando o parêntese, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ou seja, a maneira que eu reajo diante de Cristo, da mensagem do Evangelho, revela os pensamentos do meu coração. A Bíblia é como um espelho, irmãos, e a pregação revela o estado do nosso coração. E por último,
ele diz a Maria que ela enfrentará sofrimento. É o que está entre parênteses no versículo 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Como mãe, Maria enfrentará o sofrimento de testemunhar toda esta dor. Ela será uma das testemunhas, ela estará ao lado de Jesus até a morte. Jesus está morrendo, ela está ao lado ali, e Jesus diz a João, para que ele cuide dela. Mesmo morrendo, Jesus se mantém fiel aos mandamentos do Senhor, que diz: honra teu pai e tua mãe. Ele está morrendo, mas ele preocupa-se em, de alguma forma, ela ser honrada naquele instante, amparada como mãe. Mas o texto está mostrando-nos que o Espírito Santo, através da boca de Simeão, está preparando Maria para o sofrimento. Seguir a Cristo, irmãos, é enfrentar o sofrimento. Todos que se dispõem a seguir a Cristo enfrentarão lutas. O sofrimento da luta contra o pecado, o sofrimento do arrependimento de pecados, o sofrimento da necessidade de nos submetermos à vontade de Deus, mesmo que isso signifique luta, sofrimento. Talvez Maria pensasse: meu filho vai ser tudo isso, é só alegria. Mas o Espírito prepara para a dor, porque antes da glória a gente passa pela cruz. Antes da terra que mana leite e mel, a gente enfrenta um deserto. Mas é melhor enfrentar a dor e o sofrimento na companhia do Espírito de Jesus do que distante dele. Que Deus nos conceda a graça para suportarmos os sofrimentos, as lutas do desafio que é ser um crente de verdade. Deus nos mova pelo seu Espírito a percebermos que somente em Cristo há salvação. E eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso subir ao encontro dEle pela fé. Eu preciso adorá-lo, louvá-lo. Que Ele nos prepare a cada dia mais e mais para a glória do nome do Senhor. Vamos orar. Senhor,